Estamos de volta e chegou a hora de você conferir o que foi notícia nos julgamentos das turmas do Tribunal Superior do Trabalho. Uma empresa de mineração vai ter que pagar R$ 15 mil de indenização, além de pensão vitalícia, a um trabalhador que desenvolveu doença pulmonar ocupacional. A decisão é da sexta turma. Trabalhar todo dia com muito barulho, poeira e calor. Este é o cotidiano dos mineradores, profissão considerada insalubre pelo Ministério do Trabalho. Por isso, usar equipamentos como capacetes, luvas, botas e máscaras específicas são fundamentais para preservar a saúde do trabalhador. Todas as empresas têm, os mineiros são uniformizados, então todo esse controle é feito diretamente na mina, todo dia. Por causa do alto grau de insalubridade, quem trabalha em minas deve fazer exames periódicos para prevenir doenças graves. A maioria das doenças que atingem o trabalhador que trabalha em minas são doenças de caráter pulmonar. Existe uma convenção, inclusive da Sociedade Brasileira de Pneumologia, que esse trabalhador tem que ser afastado. No Rio Grande do Sul, um funcionário que trabalhava em uma mina de carvão conseguiu na Justiça do Trabalho R$ 15 mil de indenização e pensão vitalícia da empresa em que trabalhava. Apesar de fumante, ele comprovou que a doença pulmonar que desenvolveu foi por causa do trabalho diário na mina. Mas a empresa de mineração recorreu na sexta turma do TST, afirmando que o trabalhador já tinha doença desde criança e que fumava há muito tempo. Mas o relator do caso, o ministro Maurício Godinho Delgado, manteve a decisão do Tribunal Regional do Trabalho Gaúcho e condenou a empresa a indenizar o empregado. Hoje em dia, o trabalho em mina é considerado um dos trabalhos mais penosos. Tanto é verdade que a aposentadoria especial de 15 anos é dada para o trabalhador que trabalha em mina subterrânea e de 20 anos para o trabalhador em mina de superfície. Em São Paulo, um mecânico foi demitido e recontratado 50 vezes pela mesma empresa. Só que na Justiça do Trabalho, ele conseguiu fazer com que todos os contratos fossem considerados como um só. Entenda essa história decidida pela primeira turma do TST. Uma prática muito comum adotada pelas empresas como forma de burlar a lei é demitir o funcionário para depois recontratá-lo. Este advogado alerta que esta conduta é desvantajosa para o trabalhador. Normalmente força o empregado a pedir demissão ou até assinar papéis como se tivesse recebido a rescisão. E logo em seguida, alguns dias, meses, recontrata ou na mesma empresa ou numa empresa coligada do grupo. Nestes casos, o trabalhador pode pedir na Justiça a chamada unicidade contratual. Este contrato, para uma mesma empresa ou para um grupo econômico, é considerado único. O empregado de uma empresa de manutenção industrial foi dispensado e readmitido pela mesma empresa 50 vezes em apenas 5 anos. Os contratos eram todos temporários e muitos não duravam mais do que 2 ou 3 dias. Mas na Justiça, ele conseguiu que todos os 50 contratos fossem considerados como apenas um só. Com isso, ele passou a ter direito a verbas trabalhistas e seguro-desemprego por todo o tempo de serviço. No TST, a primeira turma considerou que a atitude da empresa foi ilegal. O relator, ministro Valmir Costa, destacou que as inúmeras demissões contrariam o princípio de continuidade do vínculo de emprego, já que o empregado trabalhava na empresa permanentemente. Os demais ministros da turma acompanharam o voto do relator. Ministros da segunda turma mandam a empresa continuar pagando o FGTS a um trabalhador, mesmo depois dele ter sido afastado do serviço por sofrer um acidente. Segundo a CLT, todo trabalhador tem direito ao Fundo de Garantia pelo Tempo de Serviço, o FGTS. Trabalhadores domésticos recebem o benefício a critério do patrão. O FGTS é pago quando o funcionário é demitido sem justa causa. A lei também prevê que o pagamento do FGTS pode ser suspenso quando o empregado for afastado do serviço por motivo de acidente. Isso porque ele passa a receber o auxílio-doença. Mas um trabalhador no Mato Grosso do Sul conseguiu aqui no TST o direito de continuar recebendo o benefício. O relator do caso na segunda turma do TST, ministro Caputo Bastos, entendeu que a suspensão do contrato por causa de licença por acidentes de trabalho não livra o patrão da obrigação de depositar o FGTS na conta do trabalhador. O voto do ministro foi seguido por unanimidade. Uma empresa no Rio Grande do Sul não costumava entregar o extrato mensal do banco de horas para os funcionários. Por isso, ela foi condenada pela sexta turma a pagar indenização a cada um deles.
O sistema de banco de horas é usado pelas empresas para registrar a entrada e a saída dos funcionários. Além de controlar o expediente, o sistema também monitora o recebimento de hora extra. Quando o trabalhador fica além da jornada, ele pode ser compensado com folgas. Em se tratando de banco de horas, quer dizer, de compensação anual, só é possível mediante autorização negociada coletivamente. Uma empresa do Rio Grande do Sul não respeitou o acordo coletivo que previa o fornecimento do extrato mensal com as horas extras trabalhadas. Por isso, ela foi condenada pela Justiça do Trabalho Gaúcha a pagar o benefício aos funcionários, além de um adicional. O TST manteve a decisão. Para o relator do caso na sexta turma, ministro Maurício Godinho Delgado, as empresas devem sempre respeitar o acordo coletivo para evitarem a condenação na Justiça. A oitava turma do Tribunal Superior do Trabalho não aceitou unificar os contratos que um controlador de finanças tinha com duas empresas de um mesmo grupo. Entenda por quê. A oitava turma do TST entendeu que o empregado pode ter contrato de trabalho rescindido e depois ser contratado novamente por outra empresa do mesmo grupo econômico. A decisão teve como base caso de um controlador de finanças que foi trabalhar em outra empresa do mesmo grupo no exterior com um novo contrato. Ao analisar o caso, os ministros concordaram com a relatora, ministra Dora Maria da Costa, e concluíram que não houve fraude à legislação trabalhista e, por isso, não há que se falar em unicidade contratual, que entende como um só os contratos com a empresa do Brasil e com a do exterior. E nesta semana, toda a Justiça do Trabalho comemorou 70 anos de existência no Brasil. Por isso, o Destaques TST traz uma matéria especial sobre como surgiu a justiça que se preocupa com os direitos sociais. Não seria possível, durante muito tempo, o Brasil viver sem uma justiça do trabalho. A Justiça do Trabalho cumpre esse papel de uma justiça social de cidadão. É a justiça mais rápida que nós temos. A criação da CLT realmente foi algo importante que ficou em mim. Relação de trabalho significa não é preciso o empregado trabalhar com aquela subordinação ao empregador. A subordinação jurídica que caracteriza o contrato de trabalho. Um homem, uma vida, uma história que se confunde com a da Justiça do Trabalho. Assim é a trajetória de Arnaldo Susequinde. Foi ministro do Trabalho no governo Castelo Branco, ministro e vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, representante do Brasil no Conselho da Organização Internacional do Trabalho. E ainda jovem, fez parte da equipe que elaborou a CLT. Que idade tem? Tem 24 anos. Mas as minhas informações sobre o senhor são muito boas. O senhor pode ser uma criança sabida. 93 anos. Susequinde é testemunha dos principais fatos relacionados à consolidação dos direitos trabalhistas no Brasil. As primeiras normas de proteção ao trabalhador brasileiro surgiram a partir da última década do século XIX. Mas foi na Revolução de 1930, com a subida ao poder de Getúlio Vargas, que a Justiça do Trabalho realmente despontou. Em 26 de novembro daquele ano, foi criado o Ministério do Trabalho. No governo Vargas, foram instituídas as comissões mistas de conciliação para os conflitos coletivos e as juntas de conciliação e julgamento para os conflitos individuais. Em 1932, surgiram as juntas de conciliação e julgamento. Se disciplinavam os direitos do trabalhador de então, que eram poucos, mas existiam. O passo decisivo para a criação da Justiça do Trabalho no Brasil veio com a Constituição de 1934. O governo adota medidas para proteger os empregados.
institui direitos como o registro profissional em carteira, a jornada semanal de 48 horas e as férias remuneradas. Mas a instalação oficial da Justiça do Trabalho só acontece em maio de 1941. Na ocasião, Getúlio Vargas, em ato público, destacou em discurso inflamado: Exigimos do povo! Daí a importância de 41. Getúlio Vargas, cria a Justiça do Trabalho com autonomia. 2 anos depois, em 43, o Brasil passa a contar com normas claras e reguladoras sobre as relações individuais e coletivas de trabalho. 3 letras fortes, CLT, determinam novos rumos a patrões e empregados. Começa logo definindo quem é empregado, quem é empregador. Susequinde, que foi um dos integrantes da comissão criada para elaborar a CLT, diz que o nascimento das leis do trabalho não sofreu com o regime da época. A CLT é de 43. Era a época realmente de ditadura. Mas não houve interferência. Ele destaca que o processo foi democrático. Nosso projeto, como anteprojeto, foi publicado no Diário Oficial para receber sugestões. Democrático, sim, porque você abriu para o povo falar, e o povo falou. 68 anos depois, um dos pais da CLT diz que a lei precisa ser revista. Eu faria uma revisão? Faria. Os tempos mudaram. A Justiça do Trabalho passou a integrar o Poder Judiciário a partir da Constituição Federal de 1946. A Justiça do Trabalho foi fundamental para a vida do brasileiro. E uma coisa é você ter o direito, outra coisa é você poder exercitar o direito. E por hoje é só. Você acompanhou os julgamentos das sessões de dissídios individuais e o que foi notícia nas turmas do TST. E pode continuar ligado na Justiça do Trabalho, pela internet em tempo real, tst.jus.br, pelo nosso Twitter e pelos vídeos no youtube.com/tst. Obrigada pela sua companhia e você fica agora com as imagens que marcaram as celebrações dos 70 anos da Justiça do Trabalho no Brasil. Até semana que vem!